Bom dia e uma boa semana para todos nós. Eu vou dar continuidade então aos trabalhos de comentar as publicações da página Luz da Luz, Espiritualidade Consciente, que está no Facebook. E a publicação dessa semana ela se refere a como você transmutar o negativo em positivo utilizando um dos princípios herméticos deste livro, o Kybalion, que são 7 princípios herméticos. E nós vamos aqui mostrar, através da mensagem deste livro, como transmutar o negativo em positivo. Então, quando eu relatei de transformar o negativo no positivo, ele se refere basicamente a transformar um sentimento de angústia negativo num sentimento de alegria positivo. Começando por hoje, nas próximas 2 semanas, vamos fazer os 3 trabalhos específicos sobre agonia, sobre como combater espiritualmente a angústia e a agonia, que afeta tantas pessoas aí nos dias de hoje, né? Eu vou ler então aqui uma parte da publicação. A publicação da página é um pouco extensa, então vou ler apenas o texto do livro inserido nessa mensagem, para daí a gente comentar a respeito. O livro Kybalion sobre isso, ele diz da seguinte forma: para mudar a vossa disposição de espírito, o vosso estado mental, mudai a vossa vibração. Para destruir o índice desagradável de vibração mental, colocai em operação o princípio da polaridade e concentrai-vos no polo oposto ao que deseja suprimir. Destruir o desagradável, mudando sua polaridade. O livro Kybalion, sobre o qual vai se basear essa mensagem, ele foi escrito no início do século XX, pelo que nós chamamos de, o que eles chamaram de os 3 iniciados, salientando o ensinamento de Hermes Trismegisto, alguma coisa assim. Que Hermes foi um conceituado mestre do Antigo Egito, que muitos o relacionaram ao deus Tote. Isso milhares de anos antes de Cristo. E o que ficou conhecido como os princípios herméticos. Dizem que esses princípios herméticos é a base de todo o conceito esotérico que nós estudamos hoje. Todo esoterismo está baseado nos trabalhos de Hermes Trismegisto. Não sei falar direito esse nome. Eu não vou me alongar isso, tá? Só vou me alongar aqui nesse livro, o Kybalion. Ele descreve todo esse trabalho, todos esses ensinamentos, incluindo os 7 princípios herméticos. 7 princípios herméticos que eu não vou relatar aqui, mas eu vou me prender a um deles, que é o princípio da polaridade, que é justamente o que nós vamos estudar nesse momento, de transformar o negativo no positivo. O princípio da polaridade dos ensinamentos herméticos, ele diz que tudo tem o seu oposto. E entre um lado e o outro lado existe uma graduação. Então tudo tem o seu oposto. A luz e as trevas, o dia e a noite, o claro e o escuro, o negativo e o positivo, o alto e o baixo, o quente e o frio. Posso citar aí dezenas de exemplos. Tudo tem a sua dualidade, o seu oposto, o seu contraponto. E nessas questões, para a gente relevar isso, nessas questões do positivo e negativo, nós temos que ter esse conceito. Quando nós estamos angustiados, agoniados, nós estamos aqui no polo negativo. E entre o polo negativo e o polo positivo existe toda uma graduação. Você não pula de um para outro instantaneamente. Existe uma graduação que vai do polo negativo ao polo positivo. Então esse basicamente é o princípio hermético da polaridade. E o que eu quero relatar em relação a isso? Continuando, o que diz o livro é que quando você está no polo negativo, você não pode querer simplesmente acabar com o sentimento desse polo negativo.
você tem que vibrar dentro da graduação o polo positivo. Então, se você está naquela agonia, você está naquela angústia, você vai começar a vibrar e mudar o seu estado mental para o polo oposto, para o polo positivo, para a alegria, para a esperança, né? Para a força de vontade. Você vai começar a mentalmente vibrar esse polo oposto, o polo positivo, da alegria, da satisfação, da realização, da esperança. Você começa a vibrar em cima desse polo oposto. E nisso que você está aqui, você vai começar a caminhar gradativamente para o polo positivo. Então você muda a sua faixa vibratória. E conforme eu disse, você não muda a sua faixa vibratória num clique. Ele passa, de acordo com o princípio da polaridade, ele passa por graduações, ele passa por uma graduação, do negativo para o positivo, do 8 para o 80. Existem infinitas possibilidades e você caminha por elas. Então é muito importante você ter esse conhecimento, você ter essa razão de que você pode caminhar por essa graduação em busca daquilo que você quer alcançar. Tá? Muito importante, presta muita atenção nisso, pois apesar de difícil, é possível. Muita gente pode dizer, e vai dizer, que é difícil, é complicado você sair de um sentimento de angústia, você sair de um rancor, você sair de uma tristeza, é difícil. E eu concordo plenamente que é difícil, não é fácil. Pois na vida nós encaramos muitos problemas, muitas ocasiões que acarretam em agonia, tristeza, angústia, medo. São acontecimentos que ocorrem na nossa vida que têm uma função. Tá? Nada é por acaso e causa realmente angústia. Não é fácil sair, não é fácil. Mas nós temos a condição de neutralizar essa angústia. Nós temos a condição de transmutar esse sentimento negativo num sentimento positivo. Nós temos toda a condição para isso. E para isso requer trabalho. Para isso requer concentração. Então você está naquela angústia, está naquele medo, está naquele vazio. Você não vai simplesmente acabar com esse sentimento. Pois na natureza nada se perde, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, é uma lei da física. Então, conforme eu disse anteriormente, você tem que se concentrar no polo oposto ao que você está sentindo agora. Se concentrar no polo oposto para você ir gradualmente aumentando sua faixa vibratória, aumentando o seu estado mental para uma mente mais positiva. Não é difícil? É difícil? É, mas não é impossível. Tá? Nós temos a plena condição de transmutar nossos pensamentos para pensamentos mais elevados, independente das circunstâncias. E quando você sai desse sentimento de agonia, sai desse sentimento de tristeza, sai desse sentimento de prisão, você vai ter condições mentais conscientes muito mais satisfatórias para resolver qualquer tipo de problema que esteja lhe afligindo. Tá? Então pensa bem nisso. Enquanto você está negativo, para baixo, você está no estado mental que não vai te possibilitar ter ideias, que não vai te possibilitar lutar. Então você tem que transmutar isso. E para isso você vai usar esse princípio da polaridade. Transmutar do negativo para o positivo, passando por toda a sua graduação. Para daí sim, quando você já tiver avançado um bom caminho, em sentido em rumo ao sentido positivo, daí você vai conseguir pensar, raciocinar, agir de forma muito mais plena para a solução de qualquer conflito. Espero ter sido claro nessa questão, tá? Que envolve um ensinamento milenar. Um ensinamento milenar, não é de hoje que isso está aí disponível no nosso mundo. É um ensinamento milenar. Então, assim, conforme eu disse, não é fácil, mas você consegue. Nós somos capazes de transmutar qualquer sentimento, tanto do negativo para o positivo, quanto do positivo para o negativo. A escala
Você caminha de acordo com os seus anseios. Então, assim, tá num polo negativo, vibra, concentra o polo positivo, foca no polo positivo. E você gradualmente vai mudar a sua polaridade. Tá ok? Então era isso que eu queria passar. Muito obrigado por acompanhar mais esse trabalho. Espero ter sido claro nisso tudo e que a gente, quando acontecer esse momento, que nós tenhamos essa consciência de poder lutar contra esse sentimento negativo. Tá ok? Pois senão a gente não vai conseguir resolver, qualquer que seja a questão. Tá ok? Muito obrigado então por acompanhar. Gratidão por mais esse trabalho, por acompanhar mais esse trabalho. Ficamos todos com Deus. Um bom dia.